Finalmente nós vamos ter um episódio muito especial porque a Juliana Estilista vai nos apresentar quem que é a Jennifer. O nome dela é Jennifer. E eu tava prometendo esse vídeo há um tempo, então ele finalmente veio. E assim, eu juro que eu vou pegar cada informação desse vídeo com muita cautela, tá? Até porque eu já conversei com a Jennifer, então é bom ter os dois lados. Além da própria Juliana Estilista que vai falar sobre quem é a Jennifer também deu a sua resposta e ela vai estar nesse vídeo. Então, antes de mais nada, já peço pra você se inscrever no canal, dar um like, dar um hype, que o hype é a coisa mais importante que tem no YouTube atualmente. E já me conta, você sabia quem era a Jennifer ou você tava que nem eu assim? Gente, onde que essa mulher vai entrar na história? Então bora pro vídeo. Ah, e por favor, segue, vai. 80% das pessoas que veem os meus vídeos da Juliana Estilista e da Patrícia Leles não seguem os meus vídeos. Por favor, segue o canal, faz isso por mim. Então aqui está o vídeo, gente, bora. Eu coloquei no 1.25 porque senão vai demorar tipo 3 anos pra ver esse vídeo, porque a Juliana não sabe fazer um vídeo curto, pelo visto, né? Ela não sabe ser direta, ser prolixa e nada do tipo. Então bora lá ver. Não, eu não tô no cemitério dessa vez, eu tô no meu novo cativeiro. Meu novo lugar de morar. Se você não tá acompanhando as fofocas da minha vida, tem que seguir no Instagram, no TikTok, de preferência no Instagram, se você não for hate. Se você for hate nos dois, porque engaja os dois, tá? Aí lá eu falo o que tá acontecendo. Ou você pode me seguir aqui. Clica aí no sininho, faz seguir, porque aqui você pode saber de todas essas coisas sem ter que seguir ela. Dei, gente, pra esse quarto aqui perto da Paulista, ontem. Eu já tinha deixado esse vídeo gravado, só que aí as pessoas ficaram muito chocadas, a gente tá gravando no cemitério, num lugar, tipo, que tá vazio, tipo assim, tem pouca coisa, mas enfim. Eu não acho legal gravar no cemitério. Eu vi muitas pessoas falando e tudo mais, que é uma coisa de respeito aos mortos e não sei o que é uma coisa religiosa. Mas ainda assim não acho de bom tom, né? As pessoas estão lá descansando. Não é legal você importunar as pessoas que estão descansando. Esse é um vídeo muito importante, então eu vou tentar não ser tão debochada ou engraçadinha, porque a gente tá falando de um assunto sério, mas às vezes eu tento trazer de uma forma leve, porque tem que ser até pra que vocês talvez consigam entender que isso não é fofoca e que isso é um crime. Então vamos tentar trazer um viés um pouco mais sério hoje, tá bom? Crianças, adolescentes, adultos, haters, fãs e afins. Vamos descobrir hoje quem é Jennifer Carolina. O braço direito e esquerdo, sem cérebro, da nossa querida mito favorita, que não posso mais... Eu gosto que ela falou que ela não é debochada nem nada, ela já falou sem cérebro. Jennifer, nada do que ela tá dizendo eu tô pulando na minha boca, tá? Pelo amor de Deus. Falar o nome por uma decisão judicial que não é encontrada em lugar nenhum, só no grupo do Telegram dela, mas o processo não existe. Vamos lá. Eu já tinha feito um vídeo sobre a Jennifer aqui nesse canal, mas ela derrubou este vídeo como maneira de me ameaçar e me coagir, simplesmente porque na hora que eu falei sobre o fato de eu não dever nenhum real pra esta mulher, que eu não vejo há 5 anos e que trabalhou pra mim por 1 mês, tá? Você ia achando que você é odiado pelo seu funcionário que tá aí há 6 meses acabando com a sua vida. Isso. Mas assim, se ela trabalhou por você por 1 mês e fugiu pra não te ver durante 5 anos, eu ficaria mais do lado da Jennifer. Só por esse motivo, porque eu sei como é que é trabalhar pra alguém, sabe? Eu sei como é trabalhar em telemarketing, trabalhar em hamburgueria. Eu sei lá, só pela sua fala eu já tô me simpatizando com a Jennifer, né? Isso vai fazer você rever as crises de funcionário que você já teve, tá bom? Então vamos lá. A Jennifer, gente, eu nem suspeitava que ela era a pessoa que criou o Vítimas no Instagram. Inclusive, parabéns, você passou desapercebido do meu radar mesmo, porque pra mim você foi tão insignificante que eu nem lembrava que você tinha trabalhado comigo. Eu só fui lembrar dela quando a Patrícia começou o Vítimas, e ela tem até hoje esse drive, o que é já um crime. Ela colocou num drive lá vários depoimentos de vítimas minhas. E aí vamos começar a partir deste ponto, porque é neste ponto em que a Jennifer é inserida nessa história. E aí eu lembro que um dos primeiros depoimentos que ela postou foi esse da Jennifer. E na hora que eu li, eu fiquei em choque. Primeiro que eu não lembrava dela. Realmente, gata, eu não lembrava de você. Já mostra que você não é uma boa empreendedora. E eu odeio gente que, mano, emprega pessoas e não lembra quem são as pessoas que você empregou. Assim, já achei uma falta de noção, Juliana. De verdade, já não achei legal. Realmente foi algo assim, passageiro. A gente lembrou de você algumas vezes pela sua incompetência, porque todos os contratos que deram problemas ali entre 2021 e 2022 de atraso de data e tal, foi por sua causa, porque você colocou o contrato na pasta errada. Tipo, às vezes a noiva casava em agosto, ela colocava que a noiva casava em setembro. E aí a noiva não estava no nosso radar. Ela não explicava as coisas direito pra noiva. Não é à toa que não passou no período de experiência, que foi isso que ela trabalhou comigo. Diferente do que ela alega aqui na mensagem, que eu não vou ler, porque eu não tenho paciência, que é a mentira mais descabida, que eu até acredito que nem foi. Tá, vamos ver, gente, essa mensagem. Até que recebo o choque, ela me propôs uma sociedade. Queria migrar o ateliê dela para Portugal e queria que eu desse o nome para fazer toda a parte da documentação, contas bancárias, enfim, dar meu nome para ela abrir o ateliê em Portugal. A princípio eu me interessei
interessei. Meu marido é formado em administração e quando eu falei que eu aceitaria, mas que seria 50%, queria, né, 50% do ateliê, meu marido ficaria com partes da administração das finanças do ateliê. Porque ela e o ex-marido não têm controle financeiro algum. Ela pulou longe, disse que se eu quisesse, ela faria um salário maior pra mim, mas que as minhas finanças eram por conta dela. É mais que as finanças eram por conta dela. Aí eu falei que aquela forma não era, pra mim não dava certo, porque não empresto meu nome nem pra família, quem dirá pra desconhecidos. A Jennifer tá errada? Conselho de amigo e também de inimigo, tá? Caso você não goste de mim, nunca dê seu nome pra ninguém. Não importa. Ai, mas, mano, essa pessoa nunca fez nada de ruim comigo. Não importa, não dê seu nome pra ninguém. Foi ela que criou. Eu acho que a Patrícia escreveu o texto e falou, agora você posta isso aqui só pra ter sua foto aqui em cima e eu falar que é um depoimento de uma ex-funcionária que a Juliana abusou, que a Juliana quis. Não, gente, sério. E eu amo as fanfic que a Patrícia cria pra tudo, até pra coisa que ela nem tá participando, tipo isso da Jennifer. Tipo, ai, porque ela trabalhou pra mim, pra Juliana, 1 ano e meio. 1 ano e meio que ela trabalhou pra mim. Aí a gente vai ver, né, todos os documentos aqui em ordem, né? Aí você vai lá no contra-cheque da menina, ela trabalhou 43, 45 dias comigo. Né? E aí depois disso nunca mais a vi. E spoiler! Ela entrou com processo trabalhista contra mim e vocês vão ver no final o que aconteceu. Então tem que assistir até o final. Enfim, a Patrícia começa postando esse depoimento da Jennifer. Eu leio. Na época eu fiquei revoltada, porque eu nem lembrava que essa mulher existia, né? Gente, como eu marco a vida das pessoas, né? Aí depois eu falo que isso aqui é inveja, perseguição, e as pessoas ficam assim, inveja do quê? Eu também queria saber, porque eu quero que vocês tentem me listar aqui no final quais são os motivos plausíveis pra Jennifer estar me perseguindo desde então, porque eu não devo dinheiro pra ela. Ela trabalhou pra mim 40 e poucos dias, e depois disso eu nem lembrava mais a existência dela. Mas pelo... Ai, meu Deus do céu, todo mundo é invejoso, né, Juliana? Só você que é o alecrim dourado. A gente, quem fica dando essa desculpa de, ai, são os invejosos, sabe? Nossa, não siga. Não acredite numa pessoa que solta uma dessa. Se alguém falar que é inveja, se afaste dessa pessoa. Visto... Tia Ju aqui deixou marcas, porque é isso que vocês vão perceber em 90% das histórias que a gente vai começar a contar aqui. Eu deixo uma marca que, não sei o que é, gente, mas que essas pessoas se incomodam e quanto mais eu cresço, mais elas se incomodam. Eu acho que foi muito isso com a Jennifer. Ela foi vendo eu crescer, foi se incomodando, aí quando viu uma maluca gritando que eu era uma grande safada, ela, eu quero gritar também! Só que ela não tem culhão pra isso, porque depois é uma covarde, que se esconde atrás de perfil fechado, né? Aí ela usa ali o Vítimas pra destilar todo o seu ódio e raiva, que no final eu sei que é amor, né, gente? Porque o ódio e o amor, eles andam assim, ó, juntinhos. Eu ainda tenho uma teoria muito grande de que Patrícia, Jennifer, tudo que... E aí, eu falei que ia ser declarada nesse vídeo, vamos continuar. Eu achei muito desrespeitoso isso. Enfim, agora vamos aos fatos. Contra fatos não há argumentos, né? Quem é a Jennifer? A Jennifer foi minha secretária, ela trabalhou pra mim ali, eu vou até abrir aqui o contra-cheque dela, porque pra vocês terem noção tanto que foi importante pra mim. Ela começou no dia 12 de julho de 2021, vou colocar aqui o termo de rescisão dela, que aí tem, mas sem citar os dados. Gente, eu posso só falar uma coisa, de verdade, isso aqui é pra terem um pouco de cuidado, tá? Ela fez isso, ela pegou e ela apagou de uma forma, assim, muito burramente feita e mal porcamente feita, né? Apagar os números, mas assim, o CEP, eu sei o CEP. Inclusive, obrigado, Jennifer, eu sei onde é que você mora agora por causa da Juliana. E assim, eu também consigo pegar esse nome da mãe, né? A Rua talvez não, mas o Pispazep eu consigo pegar também. Simplesmente porque o nome dela tá inteiro. Eu não sei se vocês sabem, mas... Gente, se você colocar só o nome inteiro da pessoa e colocar os 3 primeiros números do CEP, dá pra encontrar qualquer fucking informação da pessoa sem nem precisar ser um advogado. Eu sei o que eu consigo achar. Então, se eu fosse a Juliana, eu tomaria cuidado, porque ela acabou de expor informações sensíveis na internet sobre uma pessoa que não deu essa informação. Dela, né, pra depois ela não vir derrubar meu vídeo, mas ela começou dia 12 de julho de 2021, dia depois do aniversário do Miguel. No dia 25 de agosto, foi dado ali já o afastamento dela, porque ela tava em período de experiência. Se vocês calcular aqui, gente, não deu nem 45 dias, tá? Foi 1 mês e 13 dias que ela trabalhou com a gente. E o cargo dela era de secretária, né? Então, basicamente, ela tinha que responder as noivas no WhatsApp. Sabe quando vocês falam que eu não respondo? Às vezes não era eu, às vezes era ela. Vocês estão vendo como vocês são injustos comigo? Porque eu mesma quase nunca respondia ninguém no WhatsApp, mas as secretárias que eu arrumei
Que eu poderia fazer um vídeo. O que mostra que você não é uma boa profissional, porque se você é a cara do ateliê, as pessoas pagam o ateliê por sua causa e não é você que responde, as noivas estão pagando dezenas de milhares de reais, mostra que é uma merda o seu ateliê. Desculpa. Mano, é a sua cara, as pessoas estão indo lá por sua causa, é em tese o seu vestido, o seu design, a sua costura, e não é você que responde os clientes. Cara, aqui eu já nem tô julgando nenhum dos supostos crimes. Eu só estou julgando o quanto que a Juliana está nos mostrando que não era uma boa empresária, segundo as palavras dela. Porque você deixar na mão de um funcionário seu, responder os seus clientes que estão pagando 10, 15 mil reais por um vestido, na moral, não tem como defender, desculpa. Não tem como você... Assim, eu não sei nem se isso é verdade, mas se for, não tem como defender. Na verdade, vai ter vídeo ainda de mais duas, tá? A Jennifer só a primeira, tá? Tem mais duas pela frente ainda pra gente conversar. E aí vocês vão ver, às vezes não sou eu que sou tão incompetente como empresária. Às vezes é a pessoa incompetente como empresária, por escolher pessoas como essas aqui pra trabalhar pra mim. Que no final ainda vem me perseguir e acabar com a minha vida. Mas tudo bem. Não, você é incompetente como empresário porque você colocou na mão de um funcionário que você pagava, sei lá, um salário mínimo pra responder pessoas que pagavam 15 mil reais pra você. Então, no dia 25 de agosto, ela foi afastada já. E aqui, gente, foi tranquilo, porque ela tava em período de experiência. Eu só cheguei e falei, olha, não vai dar certo, né? Você não tem uma competência do que eu gostaria e obrigada. Falei, melhor não, beijo, tchau. Eu estava no meu direito ali como empresária e ela estava num período que era feito pra isso, tá? E ainda assim, ó, se a gente olhar aqui na rescisão dela, foi calculado férias, foi calculado vale transporte, foi calculado tudo. No final, deu 1.574,28 pra ela receber, tá bom? Que a gente pagou por transferência, tudo certinho. Beleza, depois dessa data aqui, gente, nunca mais ouvi falar dela. Ouvi falar dela por causa da mãe dela. A Dozeli foi minha funcionária. Foi assim que eu contratei a Jennifer. A mãe dela era doméstica na minha casa, principalmente na época da pandemia. Vocês podem ver que é 2021, que foi mais ou menos quando ela começou na minha casa mesmo, no começo de 2021. E aí, quando eu falei que ela tava procurando a secretária, a mãe dela me indicou. A mãe dela trabalhou pra mim 6 meses, falou que não queria assinar carteira, porque tava cheio de coisa, pra depois enfiar um processo trabalhista em mim, né? E não ganhar. E é por isso que elas têm raiva de mim, tanto a mãe quanto a filha. Então, tipo, ali já é em família. E aí? E elas estão erradas? Eu não vi nada de errado aí até agora. E passou um tempo, porque aqui a gente tá falando de agosto de 2021. Em maio de 2023, olha a distância desse tempo. Em maio de 2023. Aí olha pra vocês verem como é uma pessoa extremamente invejosa e ambiciosa. Ela foi demitida em agosto de 2021. Ela entrou com um processo quando ela viu que eu estava muito bem, que eu estava crescendo muito no TikTok. E ela entrou, na época, pedindo, tem até aqui o print do que ela pediu. Ela estava requerendo um valor, vou colocar aqui do lado, isso aqui é o grupo que eu tinha, que eu tenho tudo isso salvo, tá, gente? Eu não apago nada, meu celular é minha bíblia. Esse aqui é um grupo que eu tinha com os meus advogados da parte trabalhista. E aqui eles falaram, olha, ela tá requerendo um valor de 6.794, título de saldo de salário, sendo que a gente já tinha pago o saldo de salário dela, tá? Inclusive, mandei o comprovante bancário pro meu advogado na época. Em contestação, realizamos a defesa que foi realizado devido ao acerto que ela pediu, né? Saldo de salário, aviso prévio indenizado, sendo que não cabe, porque era por experiência. 13º, férias e multas para 43 dias de trabalho, tá bom? Pra vocês. E aí, os meus advogados já tinham feito a contestação, né, falando que já tinha sido feito o acerto rescisório, e a gente tem, né, o comprovante, e inclusive anexando o comprovante de R$1.874 a esse título. E aí, eles perguntaram se a gente queria fazer acordo, a gente falou que não. E aí, gente, isso era... E aí a gente corta pro dia 4 de maio também, com print do mesmo grupo, onde eles me lembram que a gente tem audiência com a Jennifer, né, a 1h10, isso já era 1h30. O Rafael tava atrasado pra reunião, porque ele não tava conseguindo entrar, e tinha que ser os dois, porque a gente era sócio. Mas a gente conseguiu entrar na reunião, deu tudo certo, só que eu vou colocar a ata da audiência pra não vazar nenhum dado. Mas basicamente o que aconteceu foi que a Jennifer não foi. Mas eu não sou errada? Se eu sou errada, a Justiça do Trabalho vai falar que eu tô errada e você iria receber. Agora, se eu não tô errada, então quer dizer que eu ia ganhar. Então por isso que você não apareceu? Que a Jennifer não aparece, gente, na audiência. Tanto que até a gente escreveu aí, né, que os advogados falaram, se a gente não tivesse comparecido, a gente teria perdido, né, de qualquer forma. Então a gente compareceu. O fato dela não ter comparecido só cancelou o processo. Então, tipo, não existe nenhum processo trabalhista da Jennifer contra mim. Não existe. Não existe nenhum valor a ser pago pra ela. Vocês entenderam? Que não é nada de que, ela foi uma filha da puta comigo, ela mentiu pra mim. Não tem nada, ela não tem nada contra mim. Tanto ela não tem nada contra mim, que tudo que a gente vai ver daqui pra frente, porque esse é um especial Jennifer, né, essa semana, vai ser um especial dela, a gente vai mostrar pra vocês vários momentos dentro do Vítimas, onde foi se relatado ali algumas experiências de clientes e experiência de uma ex-funcionária, a partir de um áudio, sem prova de absolutamente nada, sabe, nada. Sabe aquela coisa assim, vem cá que eu vou te contar uma fofoca? Foi exatamente isso que elas fizeram.
E pra fazer a personagem de uma noiva que teve seu vestido mijado, adivinha de quem que é a voz? Da Jennifer. Gente, nós chegamos no especial da Jennifer, que vai ter muita coisa aqui. Pegue essa informação de que a Jennifer, ela não apareceu, né, pra poder fazer essa audiência e tudo mais. Inclusive, eu nem sabia dessa história do vestido mijado, né. Incrível, como só piora. Mano, só vai ficando mais subterrâneo ainda, tudo em relação a essa história. Mas, assim, eu não sei até agora se a Jennifer teria que receber ou não o dinheiro da Juliana. Até porque não é algo que a Jennifer me passou e a Juliana está falando ali. Porém, significa que a Jennifer não poderia expor as falcatruas ou supostas falcatruas que a Juliana fez? Não é porque você não me deve nada que eu sou obrigado a ser complacente com as coisas que você faz. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, sabe? E aqui tudo analisando suposições, porque são dois lados falando e aqui, olha, não sei, mas vai ter muita coisa. Enfim, espero que vocês estejam gostando, né, do especial da Jennifer. Vou pedir de novo pra vocês se inscrever, tá? Por favor. Já me conta aqui embaixo se você tá entendendo quem que é a Jennifer agora. Jennifer se passando por uma noiva pra falar que entrou no meu banheiro e o vestido estava todo mijado. Aí tem um outro vídeo onde elas vão falar sobre o vestido da Maria Fernanda Cândido, que aí a gente vai fazer um vídeo só sobre isso essa semana, onde quem relata tudo que aconteceu é a Jennifer. E mesmo o áudio estando péssimo, porque eu vou rodar o áudio aqui, vou rodar um áudio dela do meu WhatsApp, dá pra ver que é a mesma voz, dá pra ver que é a mesma pessoa. O que não faz nem sentido, porque a época do vestido da Maria Fernanda Cândido é março de 2022 e a mulher trabalhou pra mim até agosto de 2021. E aí, não. Quem é a grande filha da puta, quem é a grande mentirosa sou eu, quem engana 1 milhão de pessoas sou eu, e essas meninas são tudo santa, né? Elas estão fazendo um trabalho jornalístico muito bem feito, com muitas provas, tá? Pra denunciar a estilista mais pilantra do TikTok e do Instagram. Não é perseguição, não é stalking, não é calúnia, não é difamação. É tudo loucura da minha cabeça, gente. Eu que ouço muito espírito, sabe? Alguém, por favor, faz um coach disso, faz um corte disso daí e espalha na internet. Acordem. Simplesmente acordem. Aí vocês devem estar se perguntando, Ju, como foi que você descobriu que era a Jennifer? Na verdade, eu fui burra. Bem burra mesmo, tá? Foi duas coisas. Eu descobri... Gente, nós precisamos pegar os fogos. Eu não tenho fogos aqui, eu não tenho aquele rolinho que você faz puff. A Juliana admitiu que ela foi burra. Gente, a Patrícia Leles estava certa o tempo inteiro sobre isso? Quem diria que a própria Juliana ia admitir? Depois que a Patrícia contou. Mas sabe o que é, gente? Por incrível que pareça, eu não assisto os vídeos da Patrícia. Sabe o que eu faço? Quando alguém me avisa, porque tipo assim, sempre alguém me avisa, né? Porque vocês adoram ver o circo pegar fogo. Então, tipo, a Patrícia acabou de postar, alguém tá lá no meu direct mandando. Eu pego o link, eu copio o link, porque de qualquer forma eu tenho que salvar essa merda, né? Aí eu vou lá, baixo o vídeo, que geralmente ela posta no Instagram, no TikTok, eu tenho que baixar o vídeo por site. Jogo aqui, ó, tá tudo aqui no meu... Eu tenho todos os vídeos da Patrícia aqui no meu canal. Todos, desde o primeiro. Só que eles estão em links fechados. Alguns estão em links fechados, linkados a postagens do meu blog, tá? Outros não. Aí o que eu faço? Eu coloco lá, porque sério, me dá muito ranço ouvir a voz dela, me dá vontade de vomitar e tal, então eu prefiro não ouvir. Aí eu pego só a transcrição do áudio, jogo no chat, peço pro chat resumir o que ela tá me acusando, quais são as palavras problemáticas, blá blá. Mando meu advogado, ele lê, depois ele assiste o vídeo, depois ele me resume. E aí o que aconteceu? Tu terceiriza a sua inteligência pro chat GPT? Nossa, gente, eu achava que só a geração alfa fazia isso e eu já acho cúmulo, sério. Não terceirize a sua inteligência, por favor. É o que eu peço pra você que tá vendo esse vídeo, não faça isso. Nessa época, a Patrícia soltou este vídeo aqui, ó. Inventar uma história que supostamente eu alicio as pessoas contra ela. Eu fico me perguntando se a Juliana sabe o significado de aliciar, né? Porque ela é burra, ela não deve saber, né? Mas bom, isso não é verdade, ela vai ter que provar na justiça, né? E assim, vou deixar muito claro, gente, que esses perfis que começaram, né? Por exemplo, o Vítimas da Estilista no TikTok e tudo mais, não são perfis meus. Começaram de forma totalmente orgânica de pessoas que já estavam ali cansadas das falcatruas da Juliana. O perfil lá no Instagram, por exemplo, ele é de uma ex-funcionária da Juliana que ela nem tem coragem de mencionar o nome dela, que é a Jennifer. Não tem nem coragem, porque essa mulher tem muita coisa contra a Juliana. E agora, na cabeça da Juliana, eu sou a culpada de tudo, né? E aí, nesse vídeo, ela fala que a funcionária que fundou o Vítimas é a Jennifer. E aí eu quero ver quando o negócio apertar, tipo assim, né? Agora que a juíza, diferente do que a Patrícia fica postando no grupinho de desinformação dela essa semana, a juíza fez um despacho no meu processo, tá? Falando que todas as investigações que eu apontei, né? Porque o que acontece? Só pra vocês entenderem. A Patrícia se manifestou no inquérito, junto com a Jennifer. Mas elas não são parceiras, elas não são amigas, elas não fundaram Vítimas juntos. Entendeu? Mas as duas estão sendo representadas pela mesma advogada, que é a minha ex-sócia Camila, né? Ex-quase sócia. Quase sócia. Ela queria, mas eu não quis.
E aí, gente, é uma novela, eu sei. Um dia eu vou ver se agora que eu tenho espaço, eu tô pensando, coloquem aí nos comentários o que vocês acham, de fazer um quadro dos personagens ali atrás pra gente ficar mais dinâmico. Defina espaço. 2,40 m por 1,60 m. Eu não sei se a gente pode chamar de espaço. Talvez um cativeiro gourmet de São Paulo que custa R$6.000, mano, a mensalidade, né? O aluguel. Mas espaço, eu acho que a gente tá começando a romantizar demais o tamanho do aluguel de São Paulo. Tá? Assim, isso não é nem coisa da Juliana. Só queria dar esse exemplo. A gente tá romantizando demais o cativeiro custando R$6.000 no centro de São Paulo. Não sou a favor. Não sou a favor mesmo. Dinâmico, que vocês lembrarem quem é quem, porque eu sei que é muita gente. A Patrícia se manifesta no processo apresentando uma defesa do nada. Menina, ninguém te pediu pra defender, não. Era só pra você se apresentar lá. Calma, você tá muito ansiosa. E apresentou uma defesa muito chula, que inclusive já vazou por aí, mas vaza do lado errado. Se vocês quiserem, eu posso ler do lado certo, né? Pra vocês entenderem o que ela falou lá e o que eu rebati, porque sim, eu apresentei um relatório pro meu advogado, afinal de contas, gente. Vem cá, uma coisa que vocês não entendem. A única vítima dessa porra sou eu. A única pessoa que pode apontar, olha, neste post aqui é mentira por isso, isso, sou eu. Então é óbvio que o relatório é feito por mim, apresentado com provas pro meu advogado. Só que ele falou, você faz as coisas tão bem feitas que nem precisa da gente refazer. Ali já tá muito bem explicado. E ali eu apresentei todos os pontos rebatendo a defesa dela. Todos. Que é ridículo, inclusive. Desculpa. E que nem é defesa, porque não tá na hora de fazer defesa ainda, sabe? É querer falar que tá fazendo alguma coisa pra poder aparecer pros seus seguidores, porque nem é hora de fazer defesa ainda, você nem foi pra júri que está se defendendo. O delegado nem te chamou pra depor ainda, sua doida. Fica quieta aí na sua. Na hora que chamar a Jennifer pra depor, aí você se estabelece na porra da sua defesa. Não chamou ninguém pra depor ainda. Nem eu fui ouvida ainda pelo novo delegado. Mas as bonitas têm que falar que tá lá arrasando. Não tá arrasando nada. Tá só criando história pra tentar esconder o que realmente é isso. Pra que vocês caiam nessa lorota de que é uma grande fofoca. Não é. E não vai ser considerada como uma grande fofoca. O juiz vai ler aquilo ali e vai falar, filha, tô nem aí. Eu quero saber aqui, ó, as provas que a menina tem. As provas que eu tenho, gente, são muitas. E eu vou apresentar todas aqui pra vocês. Em tudo. No caso da Jennifer, mesmo a Patrícia tendo falado nesse vídeo, foi um vídeo que eu perdi, foi um vídeo que eu não computei. Eu fui computar meses depois. Em agosto do ano passado, quando eu lancei o meu blog, eu tava, né, falando que no dia 11 de agosto eu ia estar soltando uma coisa e tal. A gente já tá há um ano aí, muita gente passou pro meu lado, graças a Deus também. A gente me ouviu, claro, de ser lenta, infelizmente. Mas a gente tá aí, tentando, firme e forte. Neste dia, a Jennifer mandou esta mensagem aqui pro meu ex-marido, Rafael. Pra quem não sabe, gente, o Rafael foi meu sócio no ateliê, né? Então, na época... Pera aí, vamos dar uma olhada. Oh, bom dia, Rafael. Tudo bom? Eu vou falar como se fosse a Jennifer, tá? Eu vou tentar imitar a Jennifer. Então, eu não sei se você acompanha a vida online da mãe dos seus filhos, mas eu tomei ciência hoje por uns amigos que a Juliana postou um vídeo onde ela divulga dados sensíveis meus. Dados estes que ela tinha acesso devido ao meu contrato de trabalho na empresa de vocês. Sei que vocês já não estão mais juntos, todavia, creio que como pai você zere pela imagem da mãe de seus filhos. Só estou te informando por respeito a você e as crianças que não merecem sofrer com as atitudes histriônicas da mãe. Mas creio que você como pai deveria dar uma situada nela para ela parar com os vídeos na internet, atacando as pessoas, porque senão eu posso agora mesmo abrir um boletim de ocorrência contra ela. Jennifer, me fala se ficou parecido. A Jennifer trabalhou pra mim, e nós dois éramos sócios. E ela mandou essa mensagem muito bem escrita, diga-se de passagem, né, até editada e tal. Falando com palavras muito difíceis, até pro nível intelectual dela, falando pro meu marido assim, mandava ficar quieto, calar a boca. O resumo é isso, né? Que eu tinha 3 filhos pra criar. Por quê? Porque elas finalmente tinham entendido que eu também tinha entendido esse jogo. E finalmente eu ia começar a falar. E quando eu começasse a falar, as coisas iam apertar pro lado delas, porque eu repito e falo, eu não cometi nenhum crime. Não existe nenhum inquérito criminal aberto contra mim. O que a Patrícia abriu contra mim, eu nem considero, gente, porque eu quero ver ela provar aquele tanto de mentira que ela tá colocando ali. Que foi assim que ela fez no primeiro processo, né? Em outubro de 2024, não sei se vocês sabem, quando eu comecei a expor as mentiras da Patrícia no TikTok, ela veio com a mesma ladainha. Juliana me mandou ameaças no WhatsApp. Juliana me pediu 20 mil no WhatsApp. Ela não muda nem o roteiro. É isso que me dá mais preguiça desses seguidores burros da Patrícia. Ela não muda o roteiro. Porque assim, gente, eu sou boa, mas quando é pra me ser ruim, eu sou muito ruim. Primeiro que se eu vou pedir alguma coisa pra alguém, eu não vou usar meu número, eu não sou burra, né? Pra começar. Primeiro ponto. Segundo ponto. Eu não digo... Nossa, é a primeira coisa inteligente que a Juliana disse em 10 vídeos aqui do canal. Isso me dá um pouquinho de pé atrás da orelha. Como é que é? Isso me deixa coçando a orelha, sabe? Digito tão rápido assim. Obrigada por me dar esse crédito, Patrícia. Eu tenho dedos curtinhos. E geralmente digito, sai tudo as letras emendadas se eu digitar rápido assim. Então, geralmente por isso que quem geralmente conversa comigo, você sabe disso, você conversa muito comigo, eu falo por áudio. E aí nunca tem áudio meu, gente. É só texto.
Ah, e nunca tem vídeo dela, tipo assim, olha, gente, vem aqui, olha só. Ó, é assim que eu quero, ó, Patrícia, ó. Olha só aqui, ó, meu WhatsApp com a Juliana, ó. Aqui a gente começou a conversar na data do dia tal aqui, né, de outubro, ó, pra vocês verem, que é uma conversa que tá com ela, ó, tem áudio, vou rodar o áudio. Aí você faz assim, ó, você arrasta devagarzinho também, que é pra gente não ver que você cortou a tela, tá? Arrasta, aí chega nas ameaças que eu te faço desde 2024 e você não bloqueia meu número, gata. Olha, eu não sei qual de nós duas é mais burra nessa história. Se sou eu que tô te mandando ameaça de um número pessoal meu, que está no meu Instagram, e me desculpa pra quem acredita nisso, vocês estão me chamando de burra nível Patrícia Leles. Não me chamem desse nível de burrice. Porque o nível de burrice dessa mulher é muito maior. Do tipo, gente, até hoje a Juliana tá me mandando ameaça e eu não bloqueio o número dela. Olha, dá vontade de vazar esse número que eu tenho seu pra todo mundo tentar te mandar ameaça pra ver se chega. Porque nem mensagem desse número chega mais. Porque a gente passou ele pra você ser intimada e nem chegava mensagem. Mas as minhas chegam, gente. Porque eu sou uma filha da puta, safada, gostosa, que consegue fazer tudo. Até ameaçar uma pessoa num número que ela nem tem acesso mais. Gente, eu queria muito ter autoestima que a Patrícia Leles e a Juliana estilista têm. Sério, vocês podiam muito se juntar e abrir uma empresa pra vender autoestima, sabe, em potinho. Nossa, eu ia pagar, 3 mil reais eu pagaria fácil pra autoestima de vocês duas. Nossa, é uma autoestima tão avassaladora, eu me sinto mal às vezes por causa disso, porque eu não tenho essa autoestima. Mas tudo bem, né? Vamos continuar. E aí a Jennifer me manda essa mensagem, né, pro Rafael. O Rafael responde, a partir do que eu fui mandando pra ele responder. No começo, gente, eu fui tão inocente que eu realmente achei que não era a Jennifer. Porque, tipo assim, eu achava ela tão insignificante, mas tão insignificante, que eu falei assim, cara, não é possível. É uma pessoa tão pequena, não é possível que é ela. O que eu imaginei? Como tinha um processo dela contra mim, que estava arquivado no Jus Brasil, eu imaginei que a Patrícia pegou o nome dela, criou um perfil pra ela no Instagram, criou aquela mentira toda, depois pegou um número 61, porque também na minha cabeça não fazia sentido a Jennifer ter um número 61, porque ela morava em Goiânia. E geralmente quem mora em 61 é Brasília. E eu não sabia que ela tinha se mudado pra Samambaia. Então na minha cabeça era só um número fake da Patrícia, que ela colocou a foto da Jennifer pra me amedrontar. Aí eu fiquei de boa. Só que aí, é aquela coisa, quem tem guia tem tudo. Boa parte das coisas que eu descobri nessa mentirada toda foi a partir dos meus guias. Quando eu comecei a fortalecer mais eles, e é tudo Exu, né? Exu caveira, rosa caveira. Caveira, gente, não se cria na mentira. Eles começaram a me contar pedaços da história que não estavam conversando. E aí, tem uma live muito importante, uma das lives mais importantes que a gente já estudou aqui, dessas mulheres maravilhosas que fazem parte dessa organização criminosa, onde a Cris Fofoquete aparece e alguém pergunta sobre a presença da Patrícia nas lives, e ela fala que a Patrícia não tem como, que ela tá ocupada, mas ela printa e mostra essa foto aqui, que é a foto do grupo de WhatsApp que elas têm, que não é uma quadrilha, não é organizado, mas elas têm um grupo de WhatsApp só pra falar de mim. Não é à toa que a minha pulseira da inveja tem que ter 3, essa aqui tá toda comida já, de tanta coisa que tem que segurar. E não é à toa que não tem banho que vence pra mim, né? Porque as pessoas... Ai, coitada. As pessoas têm tanta inveja de você, né? Nossa, como dói. Daqui a pouco vai rasgar todas as suas pulseiras de tanta inveja. Tem um grupo de WhatsApp só pra me perseguir. E aí, nesse grupo, ela apontava, tipo assim, ó, aqui tá a Patrícia, aqui tá... Aí aqui ela fala, na segunda fala, aqui está a ex-funcionária da Juliana, que cuida do perfil do Vítimas no Instagram. E aí ela risca o número, mas ela não risca essa frase que tá, né, circulada. Que é aquelas frases cafona, que pessoas sem muito, né, enfim, coloca na bio do WhatsApp. Eu não coloco, eu só sempre coloco que eu tô ocupada, independente de eu não estar, você tem que entender que eu não quero falar com você a hora que você quer. Eu tenho que concordar com a Juliana aqui, Jennifer. Nossa, essas frases são cafona que dói. Não faz mais isso, não. Essas frases são cafona que dói. Não tô dizendo que eu não tenho, eu tenho, tá? Mas não deixa de ser cafona. E aí, eu fiquei com essa frase na cabeça por muito tempo. Porque eu ficava assim, que funcionária minha tem uma frase dessa? Isso aqui, eu não acreditava que era minha funcionária, porque eu procurei nos perfis das pessoas e não batia as frases. E eu ficava assim, às vezes elas estão falando isso só pra inventar uma desculpa, né? Mas eu sempre vou colocar e sempre colocarei que é a Patrícia e ela é a segunda no comando. Ou melhor, ela é a sargentozinho das meninas malvadas. Ela é tipo, a Patrícia é a Regina George e essas meninas são tipo as abelhas operárias delas, entendeu? Dela. E aí, quando a Jennifer entrou em contato com meu marido, meu ex-marido, no caso, ele me passou o número dela e eu salvei. E aí foi quando eu decidi entrar em contato com ela. 2 dias depois, pra tirar satisfação. Tipo assim, primeiro eu queria entender se era mesmo o número dela. Aí eu mandei mensagem pra mãe dela, pra Dozeli, porque eu tinha contato dela ainda. Pedindo o número da Jennifer. Falei que precisava falar com ela e tal, não sei o quê. E ela me passou numa boa. No que ela me passou numa boa, eu confirmei que era o mesmo número que falou com o Rafael. Aí eu já fiquei assim, não é que ela não é tão sonsa assim, hein? Tá, alguma coisa tem aí. Aí eu já fiquei com o pé atrás, né? Meus guias já encostou, Dona Rosa já começou a queimar do lado direito. Quando ela encosta, ela queima bem aqui. E aí eu fiquei assim, tem alguma coisa aí, você vai ter que conversar com essa menina. E aí eu comecei a mandar mensagem pra Jennifer questionando ela. Eu falei, minha filha, por que você tá mandando mensagem pro meu ex? E quem é você?
E você tem noção do que você tá fazendo? E vem cá, que porra de mensagem é essa aqui que você mandou pra Patrícia? Falando que você trabalhou pra mim 1 ano e meio, você tá maluca? Mas aí bonitinho, tá vendo? Ó, tô passando aqui devagar pra vocês poderem ler, tá tudo escrito, tá? Ela foi... Mas aí bonitinho, tá vendo? Ó, tô passando aqui devagar. Falando que você trabalhou pra mim 1 ano e meio, o que você tá fazendo? E vem cá, que porra de mensagem é essa aqui que você mandou pra Patrícia? Falando que você trabalhou pra mim 1 ano e meio, você tá maluca? Mas aí bonitinho, tá vendo? Ó, tô passando aqui devagar pra vocês poderem ler, tá tudo escrito, tá? Ela foi lá e negou, gente, com todas as forças dela. Aí eu sou mentirosa. Você tá louca, Juliana? Eu quero que você me envie todas essas redes sociais, porque há 2 anos eu não tenho Instagram, TikTok, muito menos há 2 anos eu não tenho nenhum tipo de redes sociais. Então eu quero que você me encaminhe isso para que também possa, para que alguém por trás disso. E como você disse, eu fiz acusações muito grandes, então tem uma pessoa por trás disso, tá, que tá agindo aí em meu nome, porque há 2 anos não tem nenhum tipo, não, pera. Tá, Jennifer, me explica isso. Se isso é verdade, me explica. Depois eu vou querer saber. Eu nem sei, eu nem tenho rede social. Gente, eu não tenho rede social há 3 anos. Corta pra mim esfregando na cara dela que tinha mensagem dela no vídeo da Cris e que tinha um perfil com o nome dela no TikTok. E ela, jurando, estiver junto, o perfil não era dela. Que ela não sabia disso. E aí depois ela veio começar a me questionar sobre o vídeo que eu tinha feito sobre ela. Falando que tinha, né, um vídeo onde eu deixava o endereço dela lá vazar, mas que tudo bem, que ela não morava mais nesse endereço. Que ela morava em outro, né? Mas que não... Ai, que triste. Eu já ia fazer uma visita pra Jennifer. Eu já até fui procurar no Google, gente, o CEP, onde é que era a casa. Ai, que triste. A gente não pode nem mais pegar e conhecer as pessoas. Era legal, que eu tinha vazado o CPF dela, que isso era crime, que não sei o que, tentando reverter a situação. E eu assim, tá, então me fala o que é mais crime. Eu, sem querer ter vazado um dado seu, porque eu estava me defendendo de uma acusação mentirosa que a senhora fez numa página criminosa, ou você que se associou a uma maluca lá no México e construiu junto com ela um perfil pra perseguir uma pessoa por 21 meses. O que é mais criminoso, Jennifer? Coloca aqui nos comentários pra mim, gente. O que vocês acham que é mais criminoso? Que isso, tá bom? Aí, beleza, ela ficou falando que não. Eu fui lá e joguei verde pra colher maduro. Óbvio que eu não sou mais tão otária assim, tá, meninas? Vocês não me fazem mais de otária assim tão fácil. Aí eu falei, então tá. Então já que você tá me alegando que alguém, então, que eu falei pra... As pessoas precisam parar pra prestar atenção no que elas falam. Vamos só fazer a frase? Eu não sou mais tão otária. Sabe o que significa quando uma pessoa diz, aqui eu tô falando. Quando eu digo que eu não sou mais tão otário, é que eu continuo sendo otário. Eu sou só um pouquinho menos. A pessoa precisa pensar um pouco, né? Então você tá dizendo pra mim que alguém pegou a sua foto, o seu nome, criou um perfil no Instagram, fez esse textão, mandou pra Patrícia pra me acusar de uma coisa que eu não fiz. E essa pessoa não é você? Ela é. Eu falei, então agora você vai ter que me ajudar, né? Então o que eu falei pra ela? Então o que você vai fazer? Você vai mandar uma mensagem no Disque 100, que é o Disque Denúncia por crimes de ódio, que era onde o meu inquérito estava pra ser aberto. Você vai dar este número de protocolo, que é o número de protocolo do meu caso, e vai falar por livre e espontânea vontade, já que você tá falando pra mim que você não faz parte disso, que você não tem rede social, que você é inocente. Eu estou te dando o direito da dúvida. Eu ainda dei, gente. Eu sou o quê? Otária. E aí, eu falei, então você vai lá e você fala tudo isso que você falou aqui pra mim. E aí eles vão te chamar depois como testemunha, pode ser? Já que você tá me alegando que não é. Ela, eu faço isso desde que você tire o vídeo do ar. Eu falei, beleza, eu vou tirar o vídeo do ar. Tem o vídeo. Naquele momento, eu falei, você tem X horas aí até amanhã pra você fazer isso aqui, porque é um negócio, gente, que funciona 24 horas por dia, você faz super rápido. Mas eu já sabia, lá no fundo, eu já sabia que tinha alguma coisa, só não tinha como provar ainda, até no outro dia. Porque é aquela coisa. Quem tem Exu Caveira sabe, gente, que eles não são brincadeira. Eles falam tudo no seu ouvido a hora certa. E eu dormi e sonhei com isso. Eu sonhei com essa live da Cris. Foi me mostrado de novo essa frase. Eu acordei muito cedo. Eu acordei e fiquei com isso na cabeça, assim. Aí eu lembrei, eu falei assim, a frase do perfil, né, da ex-funcionária, né, e tal. E aí eu fui lá, na hora, e abri o perfil da Jennifer. E pá, aí, ó. A mesma frase desde novembro de 2021. Quer dizer, ela nem tinha alterado a frase ainda. E olha que isso aí eu descobri ano passado, em agosto, né? Agosto pra setembro. E aí, na hora que eu li, eu fiquei assim... Primeiro eu fiquei meio incrédula, confesso, assim, sabe? Porque realmente é o que eu disse, e não é nem debochando tanto assim. Ela foi uma pessoa extremamente significante na minha vida. Eu tive funcionários que ficaram por muito mais tempo, que entraram no processo trabalhista, receberam tudo certinho, e que sequer estão nesse bololô todo, porque cada uma superou, viveu sua vida e tal, pegou sua grana, foi fazer suas coisas. A pessoa trabalha pra mim 1 mês e 13 dias, gente. E faz esse auê todo. Me fala, como é que você não se sente assim uma pessoa muito importante? Eu, no primeiro momento, me senti. No segundo momento, eu senti um nível de inveja, de raiva, de ódio injustificável. Porque, na hora que eu percebi que era ela, a primeira coisa que eu fui lembrar, eu falei, gente, mas a Jennifer entrou com processo trabalhista? Isso eu não me engano, porque assim, eu tenho TDAH. Me respeitem, eu tenho 40 anos, minha memória é péssima às vezes. Eu falei assim, mas você tem quase certeza que a gente pagou tudo pra ela?
Ou ela não foi na audiência, porque era tão insignificante que eu não me lembrava. Aí eu liguei pra minha advogada da época, né, que é a Sara. Sara, processo tal. Ela, não, Ju, ela não foi na audiência, você não lembra? Eu falei, eu devo alguma coisa pra essa menina? Nada, o processo tá arquivado há anos, desde 2023. O processo tá arquivado, quem quiser pesquisa aí no Jus Brasil. E ela alega que eu devo alguma coisa pra ela. Gente, sério, assim, eu sei que pra muita gente isso aqui parece uma novela, parece um... E às vezes eu até tento trazer um pouco de leveza pra isso, pra tentar segurar vocês aqui um tempo. Mas não é. Não é uma novela. É a minha vida. É os meus sonhos. É a minha família. É a minha saúde mental que foi pro lixo. Sim, eu consegui tirar muita coisa boa disso, porque eu sou essa pessoa. Eu sou uma fênix muito resiliente. Você vai me jogar no fogo, eu vou queimar. Vai arder, vai doer pra caralho. As frases de efeito da Juliana são fodas, viu? Eu sou uma fênix resiliente. Deixar mais uma cicatriz, de cicatriz eu tô super acostumada. Mas não quer dizer que não vai doer. Só quer dizer que vai me fortalecer mais. Mas não quer dizer que o quanto que doeu não está me fazendo falta, porque está. Não é só o financeiro. É o tempo que eu perdi com os meus filhos. É o tempo que eu perdi da minha carreira, que eu demorei muito tempo para construir. E não, nenhum erro meu justifica este nível de perseguição e ataque. E vocês sabem disso. Os comentários nunca são sobre o meu trabalho, e sim sobre quem eu sou. Os comentários sempre são sobre as minhas mãos, sobre eu não merecer estar onde eu estou, sobre o fato de que eu não consigo entregar vestidos bem feitos por causa da minha deficiência. E vocês estão validando esse discurso de ódio há quase 2 anos, como se fosse justificável vocês fazerem tudo isso comigo, a partir de erros empresariais meus. Vocês usam erros empresariais meus para destilar o verdadeiro ódio que vocês sempre sentiram sobre a minha existência na internet. E é sobre isso a minha luta. É sobre isso esse canal. E é sobre isso que eu vou mostrar em todas as postagens do Vítimas. Em todos os casos. E nada justifica. Porque o meu nível de ganho é 100% quase maior. Gente, o nível de... Quando a gente terminar de contabilizar tudo que tá lá no Vítimas, não corresponde nem a 2% do que eu fiz em toda a minha carreira. As pessoas destruíram a minha carreira por causa de 2%, mas não é esses 2% que destruíram a minha carreira. Foi o nível de perseguição que a Jennifer, Patrícia, a Área, que a gente vai falar sobre ela, né? Também quero um vídeo só sobre ela. Fizeram por meses e vocês validaram tudo isso. E ainda validam, porque o ódio, infelizmente, ele fala muito alto. E, infelizmente, também ele monetiza muito bem. E é sobre isso também a minha luta. Sobre acabar com essa monetização de ódio. E eu vou conseguir. Eu tenho muita saúde, muita determinação. E muita ajuda, por incrível que pareça. Desde que eu cheguei aqui, eu falo assim, cada semana uma pessoa nova chega na minha vida pra me ajudar a chegar mais perto do meu objetivo. Eu não tenho medo da Patrícia. Falo Patrícia. E falo das coisas dela aqui, porque eu não tenho medo nem um pouco. Não tenho medo dessa última determinação aí que ela me mandou. Que inclusive nem foi encontrada. A gente tá 24 horas procurando e não acha em lugar nenhum. Mas tudo bem, tá? Eu não tenho medo da Patrícia, porque na hora que chegar a hora dela provar as mentiras dela, ela rega. Foi assim com o Feliciano, foi assim com a Luciana Gimenez, foi assim com todo mundo. E assim, gente, de verdade, eu tenho tanta preguiça em quem acredita em Patrícia Leles, porque isso fala muito mais sobre o caráter de vocês do que sobre o ódio que vocês têm por mim. Muito mesmo. Não é à toa que é uma mulher que nunca cresceu absolutamente com nada falando sobre ela. Até pra fazer um sorteio tem que me usar, porque senão flopa, né? Fazer o quê? A importante sou eu, sempre fui eu. Você acha que se fosse um Zé Ninguém que não tivesse entregado uma jaqueta pra ela, vocês teriam dado tanta atenção? Ela não estaria nem sendo protagonista de porra nenhuma, até porque ela não é protagonista, ela é antagonista, ela é a vilã. Eu não sou a mocinha, mas eu também não sou a vilã, tá? Enfim, é sobre isso. Espero que você tenha entendido essa treta da Jennifer. Ela vai aparecer em vários momentos, em várias postagens. E aí nos próximos vídeos eu vou ver se eu trago primeiro. É porque assim, eu queria fazer em ordem cronológica as postagens. Mas como tem umas muito bacanas, eu acho que eu vou fazer tipo 500 dias com ela. Tipo assim, post número 186, aí volta pro post 2, entendeu? Isso foi uma ameaça, tá, Jennifer? Ela acabou de te ameaçar falando que vai falar muito de você na internet, tá? A Patrícia não, a Juliana, ela tentou fazer um embrolho aí de várias coisas. Inclusive, ela nem sequer postou o áudio, né, da noiva, que pelo menos eu sei qual que é a voz da Jennifer, né? Então, eu tava esperando pra conseguir ouvir. Tem algumas coisas aí que eu queria pontuar. Primeiro, a gente ainda vai ver a resposta da Jennifer, então a gente vai ter um outro contraponto. Segundo, aqui é sobre a Patrícia Leles, porque me mandaram a thread sobre tudo o que a Patrícia Leles tem que falam que ela é mitomaníaca e tudo mais. E ok, teve coisas que eu vi ali, mas eu tenho um certo conhecimento muito apurado sobre testes psicológicos, psiquiátricos, né, porque é minha área. Eu não faço os testes, mas eu trabalho com pessoas, né, que tem isso. Eu teria um pouco de cuidado na hora de acreditar em testes desse tipo, tá? Só o meu aviso pra vocês tomarem cuidado, porque eu vi o relato, eu vi o laudo, pelo menos boa parte dele.
eu teria um pé atrás com esse laudo. Mas vamos ver, gente, a resposta da Jennifer. Porque, em tese, a Jennifer respondeu, né? Como vocês podem ver aqui nos comentários, não tem a resposta da Jennifer, né? Ou tem essa aqui? Aqui, gente, a Jennifer. Eu pensei que eu ia ter que mostrar, gente, aqui pra vocês verem. Mas pelo visto nós temos, né? Eu vou mostrar aqui porque pelo menos fica maior pra vocês lerem. Juliana, é sério que você passou por essa vergonha toda aos 40 anos? Porque sinceramente eu esperava um pouco mais. Como é que é a voz da Jennifer mesmo? Ela tem uma voz um pouco mais incisiva, deixa eu tentar. A prova de tudo que você tem é um contrato rescisório que eu nunca assinei e um grupo de WhatsApp com advogados. E esse contrato, inclusive, poderia ter sido feito no Canva, né, querida? Porque a assinatura minha que é bom não tem. Sabe por que eu não prestei atenção nisso? Um bom ponto. E você sabe muito bem por que eu não compareci à audiência. Sabe exatamente o motivo. Assim como sabe por que eu nunca assinei esse contrato. Porque você correu de mim. Eu fui ao ateliê 4 vezes pra assinar a rescisão. 4. E em todas as vezes apareceu uma desculpa diferente. E agora, depois de tudo, a única coisa que você consegue apresentar é justamente um documento que eu nunca assinei? Curioso, hein? E tem uma coisa que eu acho particularmente engraçada. Você adora chamar a Patrícia de mitomaníaca, mas eu convivi foi com você. Eu conheço muito bem as suas histórias. E talvez parte mais impressionante seja essa. Você conta tantas vezes a mesma versão que parece que em algum momento começa a acreditar nela também. Mas enfim, cada um apresenta as provas que tem, né? Eu só estou esperando parecer minha assinatura nesse contrato, porque até agora ela parece estar de férias. Enfim, gente, tem uma parte que eu queria falar que em tese, mas o que a Jennifer diz, tá, gente? Deixa eu pegar as imagens pra vocês. Vamos lá, gente. A Jennifer, ela tem, né? Só que são prints, tá? Tá certo a ordem? Foi mal, gente. Preciso da ordem certa. Oi. Fui funcionária do projeto de estilista por deveria ser da estilista, né? Vamos melhorar. Da estilista. Por 1 ano e 8 meses, ela fez comigo igual fez com a Cat. Quem que é Cat agora? Pediu minha carteira de trabalho, disse que ia assinar e nunca me entregou. Falava que tava com um contador e me enrolou por longos 1 ano e 8 meses. Parecendo outra empresa que eu conheço. Ela sempre foi fria comigo, nunca foi muito de papo, até o dia que ela descobriu que eu tinha nacionalidade italiana. E foi quando ela começou a me bajular, me dar presentes, me chamava pra jantares. Nossa, mas ela queria casar com você? Era isso? E assim, né? Nossa, jantares, presentes, bajulação. Nossa, gente. Pelo menos a Juliana estilista já tá melhor que 95% dos homens do Brasil, né? Porque nem isso eles fazem. E o ex-marido dela me levava para casa todos os dias após o expediente. Esse amor todo durou uns 3 meses, até que eu recebo o choque. Ela me propôs uma sociedade, queria migrar o ateliê dela para Portugal e queria que eu desse meu nome para fazer toda a parte de documentação, contas bancárias, enfim, dar meu nome para ela abrir um ateliê em Portugal. A princípio, eu me interessei. Meu marido é formado em administração e quando falei que eu aceitaria, mas que eu queria 50% do ateliê e meu marido ficaria com parte de administração das finanças, inclusive, esse é o print completo, tá? Que a Juliana mostrou. Tá certo isso aqui? Ah tá, essa é a próxima, né? 50% das finanças, né? Meu marido ficaria parte da administração finanças do ateliê, porque ela e o ex-marido não têm controle financeiro nenhum. Ela pulou longe, disse que se eu quisesse, ela faria um salário maior. Eu já não gostei de você por isso, tá? Salário maior não, tem que dar parte dos lucros. Ela faria um salário maior pra mim, mas que as finanças era por conta dela. Aí eu falei que aquela forma pra mim não dava certo, porque não empresto meu nome nem pra minha família, quem dirá para desconhecidos. Exatos 10 dias depois, ela demitiu com uma desculpa muito esfarrapada, mentindo sobre coisas absurdas na qual eu e mais ninguém sabia que era verdade. Daí a gente vai pra esse. Mas até aí tudo bem. O ateliê é dela, ela mantém nele quem ela quer. Ela me demitiu um dia antes dela ir para Paris. Ai, que vida difícil da Juliana. Disse que em 10 dias eu receberia meu acerto. Ok, 14 dias se passaram e nada, até que comecei a perturbar. Mandar mensagens tanto pra ela quanto pro ex-marido dela até que elas resolveram me pagar. Aí veio a surpresa maior. Sabe quanto foi meu acerto por trabalhar com ela 1 ano e 8 meses? Ser demitida sem justa causa, ter atrasado o pagamento de rescisão contratual, que nunca existiam nem contado assim como a Cat. Quem que é Cat? E todos os meus direitos? R$1.840. Sim, menos que o meu salário mensal, que era de 2.000, e em seguida ela me mandou um comprovante de pagamento, ela me bloqueou. E ela bloqueou mesmo, tá? Porque nas imagens da Juliana ela tá bloqueada. Entrei em contato com os meus advogados e em reunião decidimos entrar com uma ação trabalhista contra ela. Detalhe, lembra que ela disse que pegou minha
carteira de trabalho e nunca me devolveu? Bom, eu só peguei minha carteira de trabalho de volta quando ela se separou do Rafael. E um dia encontrei ele em um shopping e falei com ele. Aí ele me entregou. Ah, e quando fui dar entrada no meu seguro-desemprego, veio a maior surpresa. Ela assinou e deu baixa na minha carteira em um intervalo de 3 dias como contrato de experiência, como se eu tivesse trabalhado pra ela apenas 1 mês e meio. Eu não sei se essa história é verdade, tá? Vou deixar bem claro. E aqui não é um ataque a você, Jennifer, porque, de novo, eu não conheço vocês, eu não vi toda essa história rolando, só estou aqui fazendo vídeo pra internet. Mas se eu fosse pegar essa história como verdade, né, de verdade, e assim, a Juliana, ela fala que foi insignificante, que ela não lembra. Isso já me dá um pouco de... me dá uma certa suposição de que eu estaria do lado da Jennifer nesse ponto, mas tudo supostamente aqui é uma prática tão comum no Brasil fazer isso, que não tem como olhar e falar, ah, isso não aconteceria na vida real. Gente, isso acontece muito na vida real, muito mesmo, sabe? E as acusações que fizeram a Juliana Estilista ficar famosa na internet foi justamente acusações de falcatrua igual. E daí, quando uma ex-funcionária vem e faz isso, ela acusa isso, que é uma coisa extremamente comum no Brasil de ser feito por chefes, e a própria Juliana, quando ela conta o que ela faz no ateliê, o que ela contou no outro vídeo, meio que deixa meio claro que existe sim esse negócio de, ai, foda-se. Eu tenho a tendência de acreditar na Jennifer, tá? E não é legal, sabe? Não é legal não. Pra mim é uma coisa criminosa você não pagar o que as pessoas querem e você dar baixa na carteira assinada como se não fosse o período certo, né? Mas enfim, gente, no final eu só queria dizer que a Patrícia Leri sabe que eu existo agora. Eu não sei se isso é bom ou se é ruim. Provavelmente eu vou acionar meus advogados, pra caso eu precise, né? Mas qualquer coisa, me conta aqui nos comentários o que você achou desse vídeo e nos vemos no próximo.